Oi pessoal, essa é a segunda parte das aulas sobre algoritmos de caminho mínimo em grafos com arestas com peso, tá? Nesse vídeo a gente vai falar sobre Bellman-Ford, que é um algoritmo que é até mais simples de entender que o Dijkstra, só que ele é mais lento, tá? O funcionamento dele é simples. Você inicia aquele vetor de distâncias da mesma forma que o Dijkstra, coloca zero na fonte e infinito para todo o resto. E aí você vai fazer v menos uma iterações, onde v é a quantidade de vértices, onde cada iteração você vai passar por cada aresta. Essa aresta aqui, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 5, 4, 6, 5, 6, e vai tentar minimizar a distância do vértice de destino a partir da distância do vértice inicial mais a distância da aresta. É basicamente o Dijkstra, assim, não é o Dijkstra, é tipo o mesmo funcionamento do Dijkstra. Você vai tentar minimizar a distância do final a partir do resto. Só que ao invés de iterar sobre vértices e sair pegando o menor que não foi visitado, aqui não, ele não se importa, ele vai passar por todas as arestas e vai tentar minimizar todo mundo. Então na primeira iteração ele ia passar pela aresta 1, 3, ia tentar minimizar a distância do 3. Depois 1, 2, tentar minimizar a distância do 2. Depois 3, 4 e tentar minimizar a distância do 4. Depois 2, 4 e tentar minimizar de novo a distância do 4, depois 2, 5, tentar minimizar a distância do 2, 5, e assim por diante. Ele vai ficar fazendo isso v menos uma vezes até encontrar a menor distância de todo mundo. E por que v menos uma vezes? É porque você vai construindo o menor caminho à medida que você vai passando pelas arestas. Imagina na primeira iteração você minimiza esse caminho aqui. Na segunda iteração você vai e adiciona essa aresta desse caminho. Depois essa aresta aqui e tal. Aí se você tiver um grafo mais ou menos assim, AB, BC, CD, na primeira iteração você vai minimizar o caminho de D, quer dizer, você vai minimizar a distância de B, utilizando essa aresta. Depois você minimiza a de C, utilizando essa aresta aqui. Depois a de D. Então você passa pelas V menos uma arestas até chegar no menor caminho do vértice mais distante em termos de arestas. Assim. Que você teve que passar por todas essas arestas para encontrar o menor caminho dele. Não necessariamente ele vai ter um caminho maior que um vértice E ou um vértice, sei lá, F que está aqui e tal. Mas em quantidade de arestas esse cara está mais distante. Mas em peso pode não acontecer. Espero que eu tenha entendido o porquê do V menos 1. V menos 1. E é isso. Talvez o caminho tenha V menos umas arestas e para você chegar lá você tem que fazer todas essas iterações. Outra grande vantagem do Bellman-Ford, além da simplicidade, é porque ele consegue trabalhar normalmente ele consegue encontrar o menor caminho com grafos que têm arestas negativas, coisas que o Dijkstra não trabalha muito bem, tá? Só que tem outra vantagem ainda. O Bellman-Ford ele consegue identificar caso haja um ciclo negativo nesse grafo. Imagine que o seguinte, sei lá, você vai andar por uma rodovia hipotética, onde tem um trecho que você não paga pedágio, você recebe R$ 1 do pedágio. Agora, esse trecho leva outro trecho que lhe paga novamente, que você passa por ele. E agora tem um trecho que liga aquele primeiro trecho do pedágio que paga
com um terceiro trecho que vai pagar. Tipo isso daqui, ó. Não ficou muito. Não ficou muito. muito bem explicado, não. Mas. Essa é a ideia. Tipo, você recebe nesses três trechos e tem aqui um grande grafo, que é uma estrada, onde aqui você paga e nesses três você recebe. E se você fizer esse caminho aqui infinitas vezes, você vai ter infinitos milhões de reais, porque você sempre vai estar nesse loop recebendo dinheiro. Aí vira uma máquina de ganhar dinheiro infinito. O Dijkstra não, o Belmont 4 ele consegue identificar esses ciclos que ocorrem dentro do grafo. E geralmente as questões que pedem para usar Belmont 4, ou você só resolve com Belmont 4, são essas, de encontrar ciclos negativos. Tá? E como é que eu identifico a existência de um ciclo negativo? Vamos lá. O ciclo negativo é esse daqui. Ele tem a soma dos pesos das arestas desse caminho negativas. Então, a cada iteração, você vai minimizar elas e vai minimizar, minimizar de novo e nunca vai parar. Algo que não ocorre se o gráfico for comum, não tiver esses ciclos. É garantido que na V-1 iteração, ele vai chegar no menor caminho em todos os vértices. Mas se tiver um carinha desse aqui dentro, não. Porque ele vai diminuir infinitamente. A cada vez que você adicionar uma aresta nesse ciclo, quando você estiver fazendo interações, vai diminuir a distância para a fonte de todo mundo, até chegar em menos infinito. Então, o trickzinho que a galera usa é... Você faz V-1 iterações para encontrar a distância mínima de todo mundo, e aí você faz mais uma iteração para ver se a distância de algum vértice diminuiu. Se a distância de algum vértice diminuiu, quer dizer que ele faz parte de um ciclo desse aqui que vai infinitamente decrescer, vai diminuir para sempre, certo? Então essa é a ideia. Faz as V-1 iterações, depois faz mais uma para ver se diminuiu a distância de alguém. Se diminuiu, existe um ciclo negativo. Mas como é o código do Belmont for? É bem simples. Você faz um for de 1 até V-1 e para cada iteração dessa você passa por todas as arestas. Pega os valores da aresta, né? O vértice inicial, o vértice final e o peso, e aí você tenta minimizar a distância do destino aqui. E beleza. Esse trechinho aqui é spoiler. Mas é basicamente isso. E na outra iteração você faz a mesma coisa, só que você usa essa variável x aqui para ver se a distância de algum b diminuiu. E se esse x for menor, quer dizer, e se x for diferente de -1, quer dizer que a distância de alguém diminuiu e que existe um ciclo negativo. Basicamente isso, bem tranquilinho, bem fácil de implementar. O grande problema dele é que a complexidade é ruim, porque a complexidade dele é V, porque você faz V-1 iterações, vezes E, que é a quantidade de arestas. E num grafo muito denso você tem V ao quadrado arestas, porque você tem arestas saindo de cada vértice para todos os outros e de volta. Aí isso dá V ao quadrado. E se você multiplicar vezes E para esses grafos, você tem V ao cubo, que é bem maior do que o O de E log V, que é a versão mais potente lá do Dijkstra. E é basicamente isso. Aí tem um código também para você identificar esse ciclo aqui. Como é que você identifica um dos ciclos negativos que tem no Dijkstra? Pronto. Opa, spoiler. Pronto.
Spoiler não. Às vezes quando você faz o V-1, o X pode cair aqui. Quer dizer, às vezes quando você faz mais uma alteração, mais uma iteração aqui, ó, essa alteração, o X pode virar esse vértice 4, que não está dentro do ciclo. A distância dele diminui, mas ele não está dentro do ciclo, tá? Quem faz parte do ciclo é esse. E se você colocar esse vértice na resposta, você vai tomar um WA. Então, o que o pessoal faz? Eles fazem uma iteração para transformar o X no pai. No pai, do cara que diminuiu a distância dele. Então, se você tiver infinitos não, né? Se você tiver um 5 aqui, um 6, 7, se você tiver isso daqui, você tem que trazer esse X para cá. Aí como é que você faz isso? Você faz um for de... Cadê? Aqui, ó. Você faz um for com V iterações, onde você transforma X no pai dele, sendo que o pai é o cara que minimizou a distância desse vértice. Então você vai trazendo ele para cá, depois para cá, depois para cá, depois para cá, depois para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. E no momento que esse X cair dentro do ciclo, ele vai ficar aqui, entendeu? Aí uma alteração importante que tem no Bellman for para encontrar esse ciclo negativo é porque você precisa criar um vetor de paz, que é, se você minimizou a distância de B através de um vértice A e uma aresta, você diz que o pai de B é A, certo? E você consegue fazer essa alteração aqui, ó, sair movendo aí, tá? Isso daqui também vai ser importante para você encontrar o ciclo, porque, ó, imagine que você está no ciclo, você pega o pai desse 1 e vai ser esse 3, e o pai do 3 vai ser 2, e o pai do 2 vai ser 1. Então você consegue encontrar todo mundo que está dentro do vértice desse ciclo a partir dos pais deles, certo? Então o código fica assim, simplesmente, opa, isso daqui não era para estar aqui, mas mas é basicamente essa pequena alteração que você faz de adicionar o parente de B, o pai de B é igual a, e a mesma coisa nessa iteração aqui para encontrar se tem ciclo negativo, que é a mesma coisa que eu já tinha mostrado a vocês. E se tiver ciclo negativo, né, se o X for diferente de -1, aí você faz aquele for para trazer o X para cá, para dentro do ciclo. Você cria um vetor vazio, cria uma variável y que é igual a x e faz um while true. Se esse y for igual ao x e esse ciclo tiver tamanho maior que 1, você quebra o while, porque você já passou por todo o ciclo. Eu já vou explicar por que isso acontece. Se não, você adiciona o vértice y no ciclo e faz o y ser o pai dele, virar o pai dele. Por que isso daqui? Porque esse if, né? Se y for igual a x e o ciclo tiver tamanho, quebre o while true. Porque, ó, na primeira iteração desse while, o y não é igual ao x, só que o ciclo está vazio, certo? Então, esse segundo argumento aqui é para impedir desse if ativar o break na primeira iteração. Então seria assim, imagine que o y está aqui, você vai mover esse x para cá,
E aí você vai adicionar o 2 no ciclo. E aí você move esse X, não, né? O Y. Deixa eu mudar. Esse aqui é um Y. Desculpa, pessoal. Desculpa errar os termos. O Y tá aqui. E o X também. Inicialmente eles são iguais. Certo? Só que aí você move o Y pra cá. E adiciona esse Y aqui no vetor do ciclo. Então tem 2. E agora você faz a mesma coisa. O Y e o X são diferentes. Então agora você adiciona 1. E agora você move o Y para cá. E adiciona 3 também. Depois você move o Y para cá. Só que o Y é igual ao X. Aí você quebra, porque você já passou por todo mundo uma vez. Uma coisa importante também é que esse vetor vai estar invertido, porque você está indo na direção contrária das arestas. Você está indo do 2 para 1, só que a aresta do 1 tem uma aresta que vai do 1 para o 2, mas não 2 para 1. Depois vem o 1 e o 3, só que a aresta é contrária. Então tem algumas questões que ele pede o ciclo na ordem correta. E para deixar na ordem correta é só inverter o ciclo, tá? É basicamente isso. Então no final você faz o reverse no ciclo e acabou. Terminou. O Bellman for é basicamente isso. Acho que com isso daqui que eu mostrei vocês resolvem todas as questões de Bellman for da lista. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.